Olá a todos os obreiros, auxiliares, colaboradores, bispos, esposas de pastores. Nesta manhã de domingo é um prazer imenso mais uma vez estar aí com todos vocês em espírito, diretamente aqui do Jardim das Oliveiras no Templo de Salomão. Vamos dar continuidade ao estudo, à meditação no livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3 em adiante. Deixe-me fazer uma oração, por favor. Senhor Espírito Santo, muito obrigado pela fé que o Senhor nos tem revelado. Através da Tua palavra, o Senhor tem sustentado a nossa fé, nos tem alimentado, nos tem fortalecido em meio aos problemas pessoais, às dificuldades que todos enfrentamos, nacionalmente falando, mundialmente falando. Sinais que antecedem a Tua volta, meu Pai. E mais do que nunca nós, Teus servos, devemos estar vestidos de branco. Sim, limpos diante de Ti com a nossa consciência pura, para que não venhamos naufragar na fé, mas que através de nós outros sejam salvos. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua casa e juntos podermos meditar, ler, ouvir a Tua palavra que produz fé. Fortaleça o fraco, oriente o desorientado, meu Senhor, e abençoe a todos que Te servem, pois o Senhor é digno de receber o nosso tudo, o nosso perfeito sacrifício, que é o nosso culto racional, pois boa, perfeita e agradável é a Tua vontade. Amém. No versículo 3 está escrito assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O Espírito Santo, através de Pedro, deixa claro que nós, seus servos, não podemos de forma alguma permitir que sejamos enganados pelo sentimento de domínio sobre a herança de Deus. Como, por exemplo, apenas para esclarecer esse versículo, não é porque eu fui salvo que eu estou salvo e estarei salvo. Eu fui salvo há 32 anos atrás, quando fui selado com o Espírito Santo, quando recebi o selo, a garantia da minha salvação por meio do batismo com o Espírito Santo. Mas os anos se passaram. Hoje eu estou salvo porque eu tenho certeza da minha salvação. A minha consciência está pura, limpa diante de Deus, nada me acusa. Mas eu estarei salvo amanhã se amanhã também eu estiver na fé, estiver em obediência, estiver em comunhão com Deus. Não é porque eu tive uma experiência 32 anos atrás que isso garante a minha herança eterna, a minha salvação hoje se eu estiver em pecado, porque seria auto-engano, isso seria religiosidade, isso seria mentira, isso seria hipocrisia. Agora, como está escrito, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nós temos que ser exemplo para o rebanho de Deus. O rebanho não é nosso, o rebanho é dele. O povo não é nosso, nem a nossa vida é nossa. Imagine o povo, a igreja do Senhor Jesus, que é o seu rebanho. Tudo é dele, quer dizer, nós somos dele, a nossa vida pertence a ele, o povo pertence a ele, os obreiros pertencem a ele, nós, bispos, pastores, pertencemos a ele, tudo é dele, mas temos que ser um exemplo, temos que nos cobrar. Não é porque eu não sou dono de ninguém, nem mesmo da minha própria vida, pois ela eu a entreguei ao meu Senhor e Salvador Jesus, que eu não vou ser um exemplo. Pelo contrário, porque a minha vida pertence a ele, porque o rebanho é dele, a igreja é dele, os servos que estão aí ao seu redor, seja o auxiliar, o obreiro, seja o bispo, seja o colaborador, seja a esposa do pastor, temos que cuidar uns dos outros. Temos que ser um exemplo de temor, de devoção, de respeito, de humildade, de sinceridade, uns para os outros. Esse cuidado devemos ter uns para com os outros e não tomarmos por garantida a nossa salvação pelo fato de termos uma posição na igreja ou por termos tido uma experiência com Deus há décadas atrás, há anos atrás.
há dias atrás. Hoje eu tenho que estar na fé, hoje eu tenho que estar salvo. E eu não tenho que sentir, eu não tenho que sentir nenhuma emoção, eu tenho que crer. Porque fé é certeza, fé não é sentir. Eu sei em quem eu tenho crido, não é eu senti ou eu sinto em quem eu tenho crido. Não é isso que está escrito. Por isso não nos deixemos enganar pelos sentimentos, pelas emoções. No versículo seguinte, ele diz, olha, versículo 4, e quando aparecer o sumo pastor é o sumo sacerdote, que é Jesus, o nosso Salvador, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Há uma coroa nos aguardando. Há uma coroa aguardando aos servos de Deus. Por isso, todo esforço, todo sacrifício, toda renúncia, toda obediência, toda dedicação, toda santificação da nossa parte em servir a Deus, em agradar a Deus, em servir ao povo, em contribuir na vida do outro companheiro de guerra, o outro colega, né, de guerra, de trabalho, de serviço a Deus, que é o obreiro, que é o auxiliar, que é o colaborador, o pastor. É uma honra para você e para mim fazer isso, porque há uma coroa incorruptível, quer dizer, que não vai poder ser roubada, uma vez que você a herde, ela está separada, ela está guardada. Mas você e eu podemos perdê-la no presente se nós nos acomodarmos, se nós pecarmos e permanecermos no pecado. Mas ainda que você peque, se você assumir, ou eu, ou quem quer que seja, que faz parte do rebanho do bom pastor, do sumo pastor, como está escrito aí, e confessa e abandona, recebe o perdão e permanecerá salvo. Mas se pecar e ocultar, então essa pessoa perderá, como está escrito aí, a coroa incorruptível que estava reservada para ela, para ele. Então ele diz, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis. Então nós temos que alcançar. Nós estamos no caminho, nós estamos no processo. Você e eu ainda estamos no mundo. E por isso o diabo nos tenta, por isso os filhos do mal nos perseguem, por isso os demônios armam ciladas, por isso você e eu sofremos decepções, por isso há escândalos, maus exemplos por parte de pessoas que se dizem de Deus, mas que infelizmente tiram os seus olhos da coroa incorruptível e começam a colocar os olhos em coisas corruptíveis, seja a posição, seja um bem material, seja alguém, seja algo, seja um lugar. Quando você e eu, quem está batizado com o Espírito Santo, meu amigo, mantém o seu foco no mais importante. O que é mais importante para o filho do rei? Responda, por favor. A coroa que ele vai herdar, o legado que o seu pai lhe deixará. Jesus nos deixou um legado, que é o mais importante, o legado da salvação, por meio da fé. E aqueles que guardarem a sua fé, a sua comunhão com Deus, serão um dia coroados por ele, com uma coroa incorruptível, diz aí o texto sagrado, a coroa da glória. Não abra mão dessa coroa, não abra mão jamais. Você pode perder tudo, nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a coroa da glória que nos aguarda, que temos que alcançá-la, quer dizer, completar a carreira, completar o nosso serviço a Deus até o último suspiro, ou quando Jesus vier nos buscar, iremos ao seu encontro nas nuvens, em um abrir e fechar de olhos. Por isso, no versículo 5 ele diz, olha, semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. No versículo 5, o Espírito Santo nos orienta, diz aqui, semelhantemente, vós jovens, ele se dirige aos jovens, porque os jovens têm uma certa resistência. O jovem geralmente é impulsivo, né? É autossuficiente, né? Saudável, é ágil, né? Se acha
mais inteligente que o outro. Os jovens gostam de competir entre si, mas entre nós, servos de Deus, temos que ser todos maduros, começando pelos jovens. Sede sujeitos aos anciãos, quer dizer, sejam humildes. Não seja autossuficiente, não faça as coisas da sua cabeça, não se ache melhor do que os outros, mas se sujeitem aos anciãos, quer dizer, as pessoas mais maduras. Sujeite-se às autoridades, em outras palavras, ao pastor, ao outro obreiro que tem um pouco mais de experiência, porque tem mais tempo de obra do que você. É isso que o Espírito Santo está falando. E ele diz assim, ó, e sede todos sujeitos uns aos outros. Aí ele vai também agora, inverte. Tanto os jovens devem se sujeitar aos anciãos, aos mais idosos, como também os idosos devem ser humildes e se sujeitar aos mais jovens. Quer dizer, não pode haver entre nós competição ou aquele pensamento ou sentimento de superioridade, que eu sou mais velho, eu sei mais, ou que eu sou mais jovem, eu posso mais. Não, não é assim. Você não pode permitir que esse espírito haja entre vocês aí na igreja. Vocês têm que se policiar e um ajudar o outro, é o que o Espírito Santo nos ensina. Que devemos nos sujeitar uns aos outros e revestivos de humildade. Ele diz, revestivos de humildade. Estejam vestidos, eu estou salvo. Agora, sobre a salvação, eu tenho que me revestir de humildade. Então, quando somos revestidos de humildade, nós estamos blindando, protegendo a nossa fé. E ele conclui o versículo dizendo, porque Deus, por que eu tenho que me sujeitar? Por que eu tenho que ser humilde? Ele diz aqui, olha, porque Deus, é Deus, resiste, quer dizer, Deus não suporta, Deus não tolera, Deus bota um limite naqueles que são soberbos. Resiste aos soberbos. Quem são os soberbos? É o contrário do que falávamos dos humildes e dos simples. São os que se acham melhores, superiores, mais capazes, mais inteligentes, mais experientes, mais que os outros. E isso é perigoso para a nossa fé, isso é perigoso para a nossa comunhão entre os outros colegas, isso é perigoso para a nossa salvação. E ele diz, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça. Quem é humilde tem a graça. Essa graça é a presença de Deus. Os humildes têm a presença do Altíssimo, que os instrui, mesmo não tendo experiência, não tendo capacidade, não tendo tanta agilidade como outros, mas porque há humildade, então o Espírito Santo tem liberdade para usar, para inspirar, para ganhar almas, para servir a Ele, para ajudar a outros. Meu amigo, medite nesses versículos, nesses 3 versículos que acabamos de ler, porque certamente o Espírito Santo lhe falará ainda mais. Tenha uma reunião, uma continuação de reunião abençoada aí na sua igreja e que esta semana seja uma semana de superações, realizações e que Deus seja glorificado por meio de cada um de nós. Nos veremos na iurte ou nas nuvens. Até lá!